Hoje eu vou falar contigo que é filho, que é pai, portanto tem um filho, ou contigo que é filho e portanto tem um pai ou uma mãe, de um problema. Ainda vou insistir naquele assunto que eu já falei com vocês aqui algumas vezes, sobre a questão das faltas paternas, não só do pai, mas paterno ou materno, mas que é num ponto importante e que eu vejo que gera muito problema para filhos, para os pais em relação aos filhos, para os filhos em relação aos pais, que é a falta de noção, de clareza sobre a expectativa que se tem um perante o outro. A gente vê uma grande confusão entre papéis de pais e filhos. O que isso eu quero dizer? Se tem uma confusão de papéis, eu não sei muito bem como performar um papel, portanto, as pessoas... Pensa assim, imagina que tu tá num teatro e tu tem que performar um papel que tu não sabe qual é, ou não te deram muito detalhes de como é esse papel, esse personagem que tu tem que encenar. Ao mesmo tempo que tu tem dificuldade em performar esse papel, as outras pessoas que contracenam contigo no palco, elas também meio que não sabem o que esperar de ti, correto? E a gente consegue levar isso aqui para dentro da vida familiar, de novo, tanto para os filhos quanto os pais, quanto para os pais para os filhos. Dentro dessa ótica, a gente vê muito aquela parada dos pais que querem ser amigos dos filhos. E isso eu sei que tem uma intenção boa, mas não funciona muito bem. Ou dos filhos que acabam querendo ser amigo dos pais. E é um outro tipo de relação. O papel de amigo é diferente de um papel de pai. Às vezes as coisas podem uma conversar com a outra, mas se eu digo, e se eu crio uma expectativa no meu filho de que eu sou amigo dele, isso pode gerar uma confusão. Os papéis de pais e de filhos, eles têm que ser muito claros. Porque senão é uma coisa que a gente vê no consultório, que são pessoas sofrendo, eventualmente, porque acham que não atendem a uma expectativa imaginária que eles têm na cabeça dos pais. É uma expectativa que não existe e que foi recolhida a partir de falas muito vagas, ações muito vagas, situações, circunstâncias muito vagas, com a qual foi preenchida com a imaginação, e é isso que a gente faz. A gente cria ficções na nossa cabeça. Quando a gente olha para a realidade, e tudo aquilo que falta na realidade a gente preenche com imaginação, certo? Eu já falei em alguns vídeos aqui, ou seja, o quanto é importante nós, portanto, também trabalharmos a nossa imaginação, educarmos essa nossa imaginação, que é a fantasia, e que alguns autores vão poder chamar isso aqui de inconsciente, se quiser. O quanto que é importante porque nós criamos ficções sobre a realidade. A gente não consegue ter na nossa cabeça a realidade de um modo completo. Por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês aqui, a minha atenção está voltada para essa câmera, para o que eu vou falar. Mas tem uma série de coisas acontecendo ao meu redor que a minha atenção ela não está tão focada. E se eu for narrar o dia que eu estava gravando esse vídeo para alguém, eu vou, de algum modo, criar uma certa ficção sobre os outros eventos. Olha, eu estava aqui, os livros estavam atrás de mim, a janela estava aberta, mas eu não sei, eu não estou olhando para a janela. Eu estou ouvindo o vento passando. Mas vê como, olha que legal isso aqui, né? Como boa parte do que a gente cria da realidade é ficção. E ficção envolve papéis. E quanto mais claros são os papéis, mais fácil de eu elaborar uma ficção que fica cada vez mais adequada com a realidade. De novo, uma das maiores fontes de sofrimentos são papéis não claros dentro do ambiente familiar. E olha que bacana, olha o que eu falei. Um papel bem definido, ele ajuda o outro a contracenar comigo. Por isso que esse vídeo aqui ele não é um vídeo para pais e mães, mas um vídeo também para filhos. Porque um filho, sabendo muito bem qual o seu papel, ele consegue de algum modo organizar o sistema familiar. Porque ele, estando no seu papel adequado, os demais que contracenam com ele, que claro, vão estar se relacionando a partir de uma expectativa que tem, mas se ele se mantém firme naquele papel, e às vezes é muito árduo isso, às vezes não é assim, quando a gente empreende alguma mudança na nossa personalidade, alguma mudança na nossa vida, algum hábito, alguma coisa que a gente faz, às vezes dentro do ambiente familiar é muito difícil e encontra muita resistência, por quê? Porque eles já têm uma vasta experiência comigo e, portanto, eles têm uma vasta expectativa sobre mim, e essa vasta experiência cria uma tensão sobre mim para que eu atenda aquelas expectativas, mas claro, vai de eu ter uma personalidade madura o suficiente para me manter de pé naquelas minhas mudanças e de algum modo é salutar esse teste.
Porque, claro, se a mudança é verdadeira, é quase como se fosse isso, né? O ambiente está me testando para ver se essa minha mudança ela é verdadeira, se ela se sustenta perante as adversidades, e até é positivo. A gente não pode dizer que isso é ruim, porque tu pode dizer, Diego, isso aí que tu falou é verdade, porque eu tentei mudar, eu tentei melhorar de vida, e a minha família não deixa. Então, não, vai ter isso, né? O meio, o que tu está inserido, ele vai oferecer uma resistência, uma pressão, para ver se isso é de verdade mesmo. E se for de verdade, eles vão ser obrigados a se adaptar e mudar as expectativas sobre ti, e às vezes passa por um processo de, opa, as expectativas que eu tinha não funcionam mais. O que está acontecendo? Ah, entendi. E assim vai, tem fases, né? Até que entende. E se tu tem, portanto, esse papel bem definido, bem claro, para ti, de como tu vai incorporar isso nas tuas ações, não é nem uma questão de papel enquanto máscara, vê? Mas é muito mais da personalidade ali, o que é esperado de mim. E o que é esperado de mim enquanto filho? E o que é esperado de mim enquanto pai? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer e isso precisa estar muito claro, às vezes, na nossa família. Para não cair nessas coisas, não. O pai, ele é aquele que só bota o dinheiro na casa, a mãe é a que cuida. O filho, ele tem que honrar. E aí, se a gente bota a religião aqui no meio, ainda mais no Ocidente, onde nós estamos dentro de um meio cristão e os 10 mandamentos estão muito presentes, aí tem aquela parada lá que é honrar pai e mãe. Eita! E aí confunde, né? Aí eu tenho que honrar como? Eu tenho que honrar sendo o melhor amigo, estando presente 24 horas por dia. Não, é só 2 vezes por semana. Não, é 1 vez por semana. E aí cai meio que numa etiqueta. Eu digo assim, não, tem uma etiqueta, porque isso é uma demanda ética, né? Os 10 mandamentos é um tipo de ética que precisa das adaptações e das inserções na realidade, essa articulação, que é o papel do sujeito moral, fazer essa articulação e assim viver, é difícil, né? E aí, às vezes as pessoas caem numa ética. Isso aqui cai até mesmo naquela coisa de homem e mulher, tá? Tipo assim, o que é ser homem, o que é ser mulher? Aí vira uma lista de etiqueta. O homem tem que ser assim, tem que ser assado. Justamente porque essa é uma das crises mais bizarras que a gente tem hoje, que é de papel. As pessoas não sabem o que fazer. Eu já falei em outros vídeos que é isso. Parece que nós não temos uma tradição que nos informa, mas isso, em outras palavras, nós não fomos educados assim. Nossa ascendência não nos ensinou isso porque eles também não tiveram essa formação, então não existe uma tradição para nos responder isso. Até existe, mas a gente perdeu o contato com ela. A gente precisa de um certo esforço muito particular, de uma certa proatividade para a gente conseguir em direção a essa tradição e talvez obter essas informações que são tão importantes e que foram elaboradas e pensadas pela civilização humana, né, pela sociedade humana que criou essas coisas, né? Mas para a gente não ficar sem uma resposta, para não deixar você sem uma resposta sobre pais e filhos aqui, o que é esperado de um pai, de uma mãe? Sei lá, Diego, que ame. Opa, legal, beleza. O que é esperado de um pai e de uma mãe não é que seja o confidente do filho, não é que seja o amiguinho, não é que seja o brincão, que brinca com o filhinho. Tá, ok, é bom, confidente, é bom. São coisas que são boas, mas olha que legal, tem coisas que parecem que são mais próprias daquilo, né? O pai é ser amigo do filho é bom? Tá, pode ser, mas não é necessário. Parece que tem coisas que são acidentes e coisas que são substanciais daquela realidade, daquele papel mesmo. E para pais, eu acredito que a gente pode fechar em 3 verbos aqui, portanto, verbos são ações, são comportamentos, são coisas que, cara, eu deveria pelo menos esperar isso de um pai e de uma mãe, e até é bom para eu poder saber aonde, como eu vou me frustrar. Porque às vezes tem que, não, meu pai e minha mãe, eles têm que me apoiar em todos os meus projetos. Não sei, vamos ver. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode esperar de nós como pais ou esperar dos nossos pais é educação, certo? Ou seja, eles nos passarem esse capital moral, cultural, enfim, até de ofício se for preciso, né? Isso a gente deveria poder contar, dizer, olha, a educação parece ser um papel muito principal e importante das figuras paternas, mais ainda do que de um professor de escola. Mas dos pais, esse primeiro lugar. Ou seja, eu sou responsável por educar meu filho e é justo que eu, como filho, espere
educação dos meus pais. Para comigo, que me ensine, Às vezes é isso, né? Esses vídeos do YouTube, às vezes a gente fala de psicologia, e às vezes a gente vê tanto esse hype, né, do desenvolvimento pessoal, da autoajuda, de algum modo entrando nessa falta desse papel pouco desempenhado dos pais e mães, que é de educação. Que às vezes é simplesmente dizendo como a vida funciona. E tudo bem, né? De algum modo eu sei que o que eu estou falando aqui representa algo de uma figura paterna, porque é isso, né? Olha, é isso que se espera de um pai, de uma mãe, educação. Ensinar como a vida funciona. Segunda coisa, proteção, certo? Porque eles são responsáveis por mim, pela minha integridade física, pela minha integridade até espiritual, pela minha integridade moral, por a minha retidão, por essa construção das virtudes, até uma determinada idade, claro, até eu responder por mim. É importante que eles me protejam, certo? Há uma série de ameaças no mundo, a gente vê isso entre os animais, os pais protegem os filhos. Eu digo isso até, mas meu pai, minha mãe não me educou. Não... Até isso, ou seja, cara, por isso eu posso ficar meio frustrado. É justo, super justo um filho ficar frustrado porque os seus pais não o educou, os seus pais não os protegeram. Super justo, certo? Porque era isso mesmo. E pais que falharam com isso também, se sentirem... para isso, né? Pra gente não sentir arrependimento ou culpa ou acusar uns aos outros sem saber exatamente o que era próprio daquilo. E terceiro, mas não menos importante, amar. E amar é querer que o outro dure na eternidade. A gente pode classificar desse modo. Ou seja, eu quero que o outro dure. E olha o que eu vejo, olha o que eu falo aqui. Eu digo amar e não é ser amado. Um pai, ele não pode esperar que o filho o ame. Ou até goste dele. Claro, se tudo der certo ali, talvez até vai, mas... né? Essa é uma expectativa meio irreal. Porque educar, proteger e amar são coisas que eu posso fazer, agora ser amado depende do outro, então eu vou ter uma expectativa, meio estranho, né? Uma expectativa que o outro tem que fazer e eu sou meramente um objeto passivo. A nossa liberdade não é liberdade mas liberdade para, diz o Viktor Frankl, né? É liberdade para amar, para educar, para proteger, para determinar, enfim. E do filho? O que é a expectativa? Não, o que eu posso esperar do meu filho? Eu tenho dois, né? Eu tenho um da barriga que está vindo agora. Puxa, que ele se deixe ser educado, que ele se deixe ser protegido, que ele se deixe ser amado. Né? Ou seja, é muito evidente, ou seja, eu vou permitir que meu pai e minha mãe me eduquem, que meu pai e minha mãe me protejam, que meu pai e minha mãe me amem. Porque às vezes, olha que legal isso aqui pode ser, é mais como uma permissão. Por que isso, né? Eu deixo. Isso aqui vai estar até incluído ser obediente. Ser obediente é o pai. Não, eu vou ser o obediente me educa, amém. Me protege, amém. Me ama, amém. E se deixar fazer isso. Vê que isso aqui simplifica muito todas aquelas confusões de expectativas, de esperava isso do meu pai, esperava isso da minha mãe, esperava isso do meu filho, mas meu filho aquilo... Isso aqui passa uma régua, né? E simplifica a coisa. Se tu acha... Bom, talvez tu esteja pensando alguma coisa, né? Se tu pensa, não, Diego, acho que é interessante pai e mãe também ser responsável por isso, filho também ser responsável por aquilo, comenta aqui embaixo. Eu gostaria de saber o que tu acha, tá? Acho que por hoje é só, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, considera te inscrever no canal, curte ele, é importante para que tu receba mais vídeos como esse, o YouTube entenda também entregar para ti outros vídeos aqui do canal, se tu ainda não é inscrito também. Comenta, eu gosto de conversar com vocês aqui nos comentários. Fica com Deus, não faz nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.